Amados irmãos, queridos amigos em Cristo Jesus, estamos de volta para continuarmos as respostas às perguntas a respeito do irmão Joel Dilton. As perguntas que se tem feito, o do porquê que o irmão Joel Dilton não tem oportunidade na congregação de Vila Brasilândia 1, na gestão desse pastor que aí foi deixado há mais de 11 anos. Em todos os vídeos eu tenho frisado a pergunta, que é para os irmãos e o que me ouve, o que me vê, entender que a finalidade desses vídeos é de dar resposta ao que os irmãos têm me perguntado. Os irmãos que me conhecem, os irmãos que sabem um pouco de mim, que me vê na igreja, na rua, e se perguntam o porquê que o irmão Joel não é visto subir no altar de Vila Brasilândia 1. Nunca se viu o irmão Joel subir no altar de Vila Brasilândia 1 na gestão desse pastor que aí foi deixado e aí está há mais de 11 anos. Então essas perguntas, elas têm sido feitas há muito tempo. Até que eu resolvi quebrar o silêncio. Aí eu resolvi então, tive a ideia de gravar e postar os vídeos no YouTube, para que os irmãos vejam e entendam que talvez daquilo que pensam do irmão Joel, pelo pastor passar, não é verdadeiro. Não é verdadeiro. O pastor talvez tenta passar uma imagem do irmão Joel para a igreja negativa. Porque quando você está numa igreja, em comunhão, e não te dão oportunidade, se pensa logo alguma coisa negativa a respeito do irmão Joel Dilton. Então eu quero que os irmãos saibam por que eu não tenho a oportunidade nessa igreja. Por que eu não tenho a afinidade desse pastor? Então eu resolvi gravar os vídeos relatando alguns acontecimentos que têm acontecido, que intensificou mais e mais a antipatia desse pastor pelo irmão Joel Dilton, culminando até em ataques, em desabafos de cima do altar contra o irmão Joel, com pretexto de ser mensagens, quando na realidade está tentando atingir uma única pessoa, esse é o irmão Joel. E eu quero aqui, nessa oportunidade, eu vou antecipar um acontecimento. Eu poderia deixar por último, mas talvez eu poderia esquecer alguns fatos. Então, como está recente, eu já quero aproveitar para gravar e fazer aqui os meus comentários. Porque eu disse no primeiro vídeo que a partir de então, todo o ataque, todo o desabafo, toda mensagem pré-formada, pré-estabelecida, em cima daquilo que se ouviu falar, que o irmão Joel comentou, for pregada no altar, for falada no altar, eu traria para aqui e aqui eu iria discutir. Eu disse que eu não ia mais ficar em silêncio ao ver e ouvir
de cima do altar da nossa congregação, atacando, desabafando, com pretexto de ser mensagem, mas que na verdade tem a finalidade de atacar, de desabafar contra o irmão Joel Dilton, em especial. E eu quero aqui falar do culto de ontem, do culto com a família, do dia 6 de dezembro de 2015. Eu quero falar aqui de alguns acontecimentos que aconteceu ontem no culto. Como os irmãos viram, houve, enquanto o pastor pregava, e parou de pregar, ou o que se chama de pregação, pois você mesmo viu que teve um ataque à minha pessoa, a pessoa do irmão Joel Dilton, mais um, pois a igreja percebe, os irmãos percebem, todo ataque ao irmão Joel por parte desse pastor, os irmãos percebem, os irmãos são inteligentes. E ontem, quando acabou o culto, um irmão falou para mim lá fora: aquilo ali foi para você, hein? Porque você estava quieto, sem dar glória a Deus, olhando lá para o altar, foi para você. Você está vendo como a igreja percebe? Como o pastor não consegue esconder da igreja, passar para a igreja que o que ele está pregando é uma mensagem de Deus? Como a igreja sabe que é um ataque ao irmão Joel Dilton? Quando, no decorrer do que ele chama pregação, ele disse que tem pessoas na igreja, irmão, que parece que põe um zip na boca e não dá um glória a Deus. Principalmente se quem estiver pregando for um irmão que ele não gosta. Desse jeito. Logo a igreja deduz, ó, está falando do irmão Joel. Aí ele diz que ele pode sim pedir para a igreja dar glória a Deus, porque a glória não é dele, a glória é de Deus. Aí citou aquele salmo, onde diz lá o verso, que a seu templo todo digam glória. Então, irmão, a igreja percebe, a igreja sente, quando a mensagem ela tem um endereço único. O pastor está falando para toda a igreja, ele está de frente olhando para toda a igreja, mas ele só está enxergando o irmão Joel Dilton. A igreja sabe, a igreja percebe, porque depois alguém fala para mim: aquilo ali foi para você, hein? Aquilo ali foi com você. A igreja sabe. E de fato eu também senti isso. Porque eu não vou dar glória a Deus, irmão, para uma mensagem cujo sermão é comprado. Eu não vou dar glória a Deus para uma mensagem cujo sermão, o texto escolhido, foi escolhido a gosto da pessoa. Não é que a pessoa, Deus colocou, a pessoa sentiu, Deus colocou, não, a pessoa sentiu de ler um determinado texto e resolveu então com oração esboçar aquele texto para então ele pregar. Mas é pregado baseado num sermão comprado, num livro de sermão,
não vou dar glória a Deus, irmão. Não vou dar glória a Deus nesse sentido. Então o camarada fica de lá do púlpito me observando. É isso que eu queria entender. Porque o pastor pregou aí, citou até os Filipenses capítulo 3, versículo 2, na festividade com as irmãs do círculo de oração. Isso depois da pregadora pregar toda a mensagem que Deus queria que ela pregasse para a igreja. Deu a entender para o pastor que a mensagem ficou incompleta, complementando com a leitura e a explanação do versículo de Filipenses capítulo 3, versículo 2, que ele leu e explanou para a igreja, dando uma interpretação forçada, totalmente fora da homilética. Da homilética a Bíblia. Então, irmão, eu não posso dar glória a Deus por uma mensagem dessa, onde a pessoa lá do púlpito, do altar, fica observando a igreja, mas visando o irmão Joel. E o interessante, que quando foi lido Filipenses 3:2 na festividade com as irmãs, o pastor deu a interpretação de maus obreiros, referindo-se aos irmãos, em especial o irmão Joel Dilton, que fica no banco sentado olhando para o púlpito, para o altar, para ver se algum irmão que lá está falando comete um erro, para sair comentando. Aí eu pergunto, se ficar sentado na nave da igreja, olhando para o altar, para quem está falando, é qualidade de mau obreiro, e quem está sentado no altar, olhando para a igreja, para os irmãos, para depois, quando estiver pregando, atacar, isso é chamado do quê? De bem obreiros. Fica lá no altar sentado, olhando cá para a igreja, em especial para o irmão Joel, observando os hábitos do irmão Joel. Se o irmão Joel estiver extravasando-se de glória e aleluia, está tudo bem. Se o irmão Joel estiver calado, estiver quieto, é porque o irmão Joel não gosta daquele que está falando. É isso que fala se atacando o irmão Joel. E eu tenho que crer que uma mensagem dessa é de Deus. Deus está aprovando porque é o pastor que está pregando. Ou qualquer obreiro lá em cima do altar que seja. É isso, irmão? Eu tenho que ouvir isso. E eu tenho que me calar. Ficam lá do altar mirando o irmão Joel, para ver se o irmão Joel está contente com A ou descontente com B. Aí, se não for do agrado do pastor, quando ele estiver pregando, ele malha o irmão Joel, dizendo que tem pessoa que põe um zip na boca e não dá um glória a Deus, principalmente se quem estiver pregando for uma pessoa que ele não gosta. Mas quem são esses obreiros para falar sobre gostar e não gostar? Quem são eles em exemplo de gostar do irmão? Para criticar aquele que ele acha, que pensa, que não gosta de quem está falando. Então eu pergunto, vindo do altar para a igreja, para a nave, é qualidade de quê? De bem obreiros? E quando se é da nave para o altar, é de maus obreiros? Eu queria entender isso. Porque eles ficam de lá me olhando, olhando as minhas reações
Então, irmão, foi falado isso daí. E um irmão falou para mim. Então você vê que a igreja percebe, irmão. Percebe. O altar da nossa igreja, infelizmente, tem sido palco de ataques, não ao pecado, mas ao irmão, e em especial o irmão Joel Dilton. Mas teve uma profecia, e eu quero também comentar essa profecia. Teve uma profecia. O profeta, depois que o pastor parou de pregar, que estava falando, começou a falar a profecia. Eu quero dizer para os irmãos aqui que eu não concordo, não aceito uma profecia misturada com línguas estranhas. Eu aprendi e a Bíblia ensina que língua estranha é língua estranha. Profecia é profecia. Língua estranha não se entende. Profecia todo mundo entende. Língua estranha só se tiver o dom de interpretar. Se não tiver, fale baixo e fale consigo mesmo. A profecia não precisa de interpretação, porque ela é falada na nossa língua natural. Então esse negócio de profetizar falando línguas estranhas, de cada 10 palavras, 9 você fala em línguas estranhas e uma você fala na língua natural, de maneira que todo mundo entende. Eu não concordo com esse negócio. A profecia, irmão, quando alguém é tomado em profecia, ele fala na nossa língua, de maneira que diz a Bíblia, se tiver ímpio no culto, ele vai entender tudo o que está falando, e ele pode ser edificado. Mas se tiver línguas estranhas, ele dirá que estamos todos doidos. Então, irmão, eu aprendi que a profecia, ela não pode ter mistura com línguas estranhas. Ou você fala em língua estranha, ou você fala profecia. Entendeu? Pois bem, teve uma profecia. O profeta começou a falar para a igreja, exortando a igreja, falando em conserto, falando de muitos com coração duro, de muitos que não estavam dando crédito ao que Deus tem falado na igreja, que Deus quer fazer muita coisa na igreja, mas que Ele quer conserto. Era isso que estava sendo profetizado. De repente, o profeta vai até o altar, até o pastor, põe a mão e começa a profetizar para o pastor, mas uma profecia massageadora, uma profecia mimadora, uma profecia de elogio. Deu para entender, irmão? O profeta está profetizando para a igreja, mas o pastor não é a igreja. Aquela profecia não era também para o pastor de conserto? Ah, para o pastor não. Para o pastor tinha uma profecia especial. Por isso que o profeta saiu do lugar que estava, subiu no altar, pôs a mão sobre o pastor, sobre os seus 2 ombros, e entregou-lhe uma profecia especial. Uma profecia não de conserto, mas elogiando, mimando. Aí falou.
Depois o profeta desceu para o seu lugar, ainda falando em língua. E lá no seu lugar voltou de volta a profecia para a igreja, exortando novamente a igreja e falando novamente que Deus quer conserto. Aí eu pergunto para você, eu não entendi, me explique. Um profeta, uma profecia para a igreja, de conserto, exortando, pedindo, Deus exigindo conserto, mas não era para o pastor. Aí Deus tinha uma especial para o pastor, que não era pedindo conserto. Então o profeta foi até o altar e com as mãos sobre os ombros do pastor, entregou para ele uma profecia massageando. Eu não entendi. Confesso que eu não entendi isso. Aí depois o profeta volta para o seu lugar e continua com a profecia, exortando a igreja a um conserto. Aí, quando se parou de profetizar, o pastor então dá a palavra dele para a igreja, como se eximindo, como que essa profecia de conserto não foi para mim foi aquela especial, que foi eu que te chamei para aqui, foi eu que... Irmão, eu queria entender por que ultimamente toda a profecia na igreja de Vila Brasilândia 1 tem que passar pelo pastor, ou tem que terminar no pastor. Todos aqueles que têm profetizado ultimamente em Vila Brasilândia 1 profetiza para a igreja, mas não fica sem entregar uma profecia em especial para o pastor. Eu queria entender o que é isso. Porque eu estou há 11 anos esperando de Deus que use alguém para me entregar uma profecia, mesmo que me esteja exortando. E outro detalhe, irmão. Quando a profecia é para um irmão, se deve entregar ela para um irmão. E não para o irmão, para toda a igreja. Quando é para a igreja, minha igreja, aí tudo bem. Mas não pode parar o andamento do culto, porque um profeta, no meio do templo, na galeria, levantou-se a voz em profecia para um irmão. Não, irmão. Se a profecia é para um irmão, o profeta vai até ele e lá o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ele ali entrega baixinho para aquela pessoa, de maneira que não interrompa o andamento do culto. Repito, quando a profecia é para toda a igreja, aí tudo bem. Mas no caso aí, irmão, teve uma profecia para a igreja, exortativa, e teve uma profecia especial para o pastor, o exaltando, dizendo que vai o exaltar. Irmão, nenhum profeta nunca entregou uma profecia para alguém falando que Deus o iria exaltar, que Deus o iria engrandecer. Não, irmão. Se você for olhar à luz da Bíblia, a palavra profeta, mensageiro, porta-voz de Deus,
aquele que fala de Deus para o povo, aquele que ouve de Deus e fala para o povo. Todos os profetas profetizavam aio e ai. Profeta, irmão, era temido. Quando se sabia que um determinado profeta chegou em uma determinada cidade, os moradores da cidade tremiam, porque sabia que a presença de um profeta na cidade não era de paz, porque o profeta só era enviado para entregar uma mensagem exortativa. Não era, irmão, vai lá, fala com o meu servo que eu vou dar uma casa, um carro, que eu vou engrandecer ele, que eu vou levar ele para os Estados Unidos. Não, irmão. Não. Se nós for ver a luz da Bíblia, isso não era ser profeta. Profeta só era tirado do seu lugar para um outro lugar quando Deus queria exortar o povo. Quando Deus queria exortar, irmão. Esse negócio de profeta para entregar casa, carro, que Deus vai fazer isso, eu vou te engrandecer. Não, irmão. Não. Não, irmão, isso aí a pessoa fica muito vaidosa. Ela se acha até melhor do que os demais da igreja. Profeta não é isso, irmão. Profeta não é para pôr a mão sobre ninguém e bajulá-lo, dizendo que eu vou te engrandecer, eu te chamei, eu te coloquei aqui. Não, irmão. Não. De maneira nenhuma, irmão. E como eu disse, quando Deus usa alguém para alguém, tem que ser só para aquele alguém. Mas essas profecias exaltativas, essas profecias egocêntricas, essas profecias bajuladoras, massageadoras, que massageia o ego de quem está recebendo. Aí depois um outro irmão entrega também uma profecia para a mulher do pastor. Ô irmão, olha irmão, eu oro tanto. Eu ando na rua orando, estou trabalhando orando, falando com Deus, pedindo a Deus para falar comigo. Se tem alguém que se sente agoniado por não ouvir de Deus uma palavra através da boca de alguém, sou eu, irmão. E eu não ouço. Ô irmão, eu sou massacrado aí. Eu sou hostilizado, atacado. Me atacam covardemente de cima do altar da igreja, irmão, sem motivo, só porque eu ataco o pecado. Ô irmão, e eu não ouço Deus falar, usar um desses benditos profetas que tem aí, que profetiza para o pastor. Como eu disse, tem um irmão aí, um presbítero, que os 3 cultos que deram oportunidade para ele, as 3 oportunidades em que deram oportunidade para ele num culto de domingo, para ele pregar a palavra de Deus, ele entregou nos 3 cultos uma profecia para o pastor. Irmão, se profecia enriquecesse, nosso pastor era riquíssimo. Porque parece que todos aqueles que se diz estar sendo usado em profecia, ele entrega para o pastor uma profecia, o exaltando, elogiando. E profeta não é isso, irmão.
Profeta é um ofício árduo, espinhoso. Viu, irmão? Espinhoso. Porque, irmão, o profeta não é querido não, irmão. Não era querido não. Profeta. Ô, irmão, a sua mensagem era dura. Não era, irmão, o que nós vemos hoje. A pessoa levanta no meio do culto, começa a falar em línguas estranhas, aí, meu servo, falo eu assim contigo, vou te engrandecer. Ô irmão, a gente fica vaidoso, presunçoso, egocêntrico. Achamos que somos o queridinho de Deus, o privilegiado de Deus. Que Deus não me exigiu conserto de mim, sim da igreja. A minha profecia foi diferenciada. Foi de que Ele vai me engrandecer, de que Ele vai me exaltar, de que foi Ele que me chamou para aqui. Ô irmão, se foi Deus, por que quando tirou o pastor Toninho, o primeiro pastor, não o colocou? Deus não usou o pastor Veiga já para empossá-lo como pastor. Veio o pastor Moisés. Ô irmão, vamos raciocinar as coisas e vamos ser transparentes, vamos ser, claro, objetivo. Vamos raciocinar. Aí eu ouço uma profecia que eu que te chamei para aqui. Ô irmão, então Deus se enganou quando colocou o pastor Moisés? Ora, irmão, eu já disse, irmão, e vou repetir sempre: quem coloca pastor na igreja é o pastor de setor. Quem coloca o pastor no setor é o pastor presidente. Quem coloca o pastor na subcongregação é o pastor da congregação. Quem dá cargos na igreja é o pastor. Quem dá oportunidade para os irmãos na igreja é o pastor. Quem dirige os cultos é o pastor, irmão. Nada de querer atribuir a Deus, irmão, de querer ser especial de Deus. Deus não tem ninguém em especial mais do que o outro, irmão. De maneira nenhuma. É que nós queremos ser muito especial de Deus. Mas Deus não faz acepção de pessoas, como se viu se fazer nesse culto de domingo com essa profecia. Teve uma profecia de exortação para a igreja e uma profecia de exaltação para o pastor. É Deus fazendo acepção de pessoas. No entender dessa profecia. E Deus não faz. Quando a profecia é para a igreja, é para todos. Quando é para um irmão, Deus direciona o profeta até aquele irmão e fala somente com ele, de maneira que a igreja não ouça. É o certo, irmão. Se a profecia é para aquele irmão, você tem que falar só com ele. Só com ele, irmão. Lembra quando Deus mandou o profeta Natã e a Davi? Natã foi diretamente falar somente com Davi. Lembra? Ô irmão, vamos ler a Bíblia para não comermos qualquer coisa ou comer tudo que vamos ouvindo. Vamos analisar. Vamos analisar. Não credes em todo o Espírito, mas provai se o Espírito é de Deus. Toda a profecia ela tem que ter respaldo bíblico. Pelo contrário, irmão, é o homem que está falando para envaidecer o outro.
É lamentável, irmão. É lamentável o que a gente ouve, o que a gente vê em nossas igrejas. Irmão, profeta não é fácil. Lembra de Jeremias e o profeta Ananias? A profecia na boca de Jeremias foi para todo Israel. Deus enviou Jeremias a falar com todo o Israel que eles se submetessem ao rei da Babilônia, pois aquele que não se submetesse ao rei da Babilônia morreria, seria morto. Deus mandou o profeta Jeremias pregar, irmão, profetizar juízo, aio e peste. Como disse Jeremias, que todos os profetas que profetizaram antes deles, profetizaram ai, juízo e peste. Então Deus mandou ele entregar uma profecia para a congregação geral se submeter ao jugo da Babilônia. Só que entre a congregação levantou um profeta, por nome Ananias, para contradizer o profeta Jeremias. Como que se Deus estivesse também usando naquele momento. Então Ananias vai e diz assim, diz o Senhor: eis que eu quebrei o jugo de Babilônia de sobre vós. E quebrou de uma forma simbólica um jugo de madeira do pescoço de Israel, dando a entender para Israel que não era para se submeter ao rei da Babilônia. Quando Jeremias profetizou a ordem de Deus, de que o jugo, a submissão à Babilônia seria por 70 anos. E de imediato, o profeta Ananias se diz ser usado por Deus ali, e vai lá e quebra o jugo de sobre o pescoço de Israel, dizendo que Deus tinha os libertado, que não era para se submeter. E o povo ficaram confiantes na palavra de Ananias. Quando foram todo mundo saindo, se dispersando, Deus tomou a boca do profeta Jeremias novamente, para voltar e falar com Ananias. A profecia agora era para Ananias. E com certeza, nesse caso, foi na presença de toda a congregação de Israel. Porque ele entregou uma falsa profecia perante toda a congregação. Então, era óbvio, era necessário que a profecia na boca de Jeremias também fosse entregue para Ananias na frente de toda a congregação. Por quê? Toda a congregação de Israel tinha acreditado na profecia do profeta Ananias. Aí Deus toma a boca de Jeremias, Jeremias diz: assim diz o Senhor, canzins de madeira tu quebraste, porém canzins de ferro eu coloco sobre o pescoço desse povo. E tu fizeste esse povo acreditar em mentira, falando o que o Senhor não te mandou falar. Aqui, assim diz a palavra do Senhor: esse ano tu morrerás. Aí sim, eu creio que toda a congregação escutou, ouviu, para que servisse de exemplo para a congregação. É o que Deus diz e Paulo escreveu: se o presbítero pecar,
repreende-o na presença de todos. E aqui extensivamente a cada irmão da igreja. Não aceite acusação somente por uma pessoa. Mas se pecar, repreende na presença de todos para que haja temor nos demais. Então se fazia necessário que aquela profecia fosse entregue para Ananias diante da congregação de Israel, para que eles vissem que Ananias, em quem eles tinham acreditado tão rápido desacreditado da profecia que Jeremias entregou, que ele falou mentira em nome de Deus. E creio eu que quando ele morreu, Ananias, caiu temor sobre toda a congregação de Israel, e reconheceu mais uma vez que Jeremias era profeta de Deus. Hoje, os profetas só levantam para entregar a profecia, massageando o ego da pessoa. Quando é para o pastor, então, aí que massageia. Parece que só quem peca é os membros comuns. Membros pastor, membros obreiro não peca. Eles não precisam ser de conserto. Ô irmão, é lamentável o que nós ouvimos ontem no culto com a família. Quer dizer, me atacaram o irmão Joel Dilton de cima do altar, e em seguida recebe uma profecia o elogiando, dizendo que Deus o vai o engrandecer. Eu te engrandecerei. Oh Deus! Então tu concorda que se usa o altar santo da tua casa para atacar o irmão com ar de vingança? Não creio que tu concorde com isso. E que a profecia de conserto foi só para a igreja e tu teve uma especial para o pastor? Está vendo, meus irmãos? É mais uma resposta que eu te dou. Por que o irmão Joel não prega, não tem oportunidade, é queimado, é ignorado em Vila Brasilândia 1 por essa liderança que aí foi deixada? É porque eu não aceito qualquer coisa, irmão, em nome de Deus. Eu não concordo. Irmãos, que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Até a próxima oportunidade. Mas fica aí, meus irmãos. Mais uma vez. Uma resposta entre tantas, entre muitas que te darei, de casos, de fatos que têm acontecido em Vila Brasilândia 1. E que se acontecer eu trarei para aqui. E você saberá então que essa vingança que o irmão Joel tem sofrido por parte dessa liderança de cima do altar e extensivamente ao corpo de seus obreiros, é porque o irmão Joel é verdadeiro e transparente e defende a palavra de Deus, não silenciando e não sendo omisso nas coisas que se devem ser castigadas e punidas. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém.